Olá, nono ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de revisão, aula 4, capítulo 1, as grandes mudanças da disciplina de Geografia. Nós já falamos sobre a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, vamos novamente rever esses pontos. Então, a tecnologia, né, acompanha o homem desde a sua criação. Então, desde que foram sendo descobertos novos elementos para que favorecesse positivamente a vida do homem, já se considera isso tecnologia, evidentemente guardada as devidas delimitações do seu tempo. Então, a descoberta da roda foi uma grande transformação tecnológica, a descoberta do fogo, a utilização de instrumentos, de pedaços de pau para caça, por exemplo, são considerados instrumentos tecnológicos para aquele tempo. Não é? Então, com o decorrer do tempo, o homem foi desenvolvendo equipamentos para que otimizasse a sua vida. Então, a eletricidade, a eletrônica, a automação, eles promoveram o desenvolvimento dessa tecnologia que nós conhecemos hoje, e que tomou uma outra forma, fazendo com que esse conhecimento fosse globalizado. Então, a globalização, ela é nada mais nada menos que o resultado dessa revolução tecnológica, que necessita de cada vez mais tecnologia e aperfeiçoamento, daí a necessidade de contínuas pesquisas para manter-se, não é? E se aperfeiçoar. Então, a informação hoje ela é em tempo real, por conta também da internet e de todos os aparelhos, né, celulares, notebooks, computadores, que possibilitam, satélites, enfim, com que tudo se torne cada vez mais conectado. Então, cada vez mais, todos somos um nesse mundo e cada vez mais nesse novo mundo que nós vivemos no século XXI. Então, os novos modelos de negócios que foram surgindo foram e cada vez mais vão criando uma mão de obra especializada, né? Então, a empresa do século XXI, ela vai precisar muito de novas tecnologias para conseguir se manter num mercado que exige com que as empresas sejam cada vez mais dinâmicas. É só nós observarmos o nosso dia a dia, cada vez mais vivemos um mundo online, não é? Principalmente a partir do ano passado, com esse evento da pandemia, onde quem não comprava online passou a comprar, quem não usava tecnologia teve que se adaptar para que possa sobreviver a esse novo mundo, né? Bom, então, para você poder ter uma melhor compreensão, tecnologia é um produto da ciência e da engenharia, né? E vai envolver um conjunto de técnicas, de métodos para a resolução de quê? De problemas. A globalização, ela é esse conjunto de mudanças dentro da ordem política e econômica mundial, que teve início no final do século XX e que vai transformar o mundo cada vez mais e mais nessa aldeia global. Já era e cada vez mais se consolida. Dentro dessas questões, a gente ainda tem a figura do capitalismo, que é o sistema econômico baseado na garantia dos bens privados e na liberdade de trabalhar com apenas um único objetivo, que é a obtenção de lucro. Então, a revolução tecnológica, tecnicamente falando, é a denominação das invenções ou das criações que foram realizadas pelo homem e que afetam de forma profunda os conhecimentos, os costumes e as práticas cotidianas das pessoas, né? É a integração da ciência, a tecnologia e também a produção. Então, essas novas tecnologias, elas são desenvolvidas em centros de pesquisas, em universidades, né? E os países com mais dinheiro, os mais ricos, né, investem muito para desenvolver essas novas tecnologias. Então, a ciência precisa de investimento, precisa de recursos financeiros para que as pessoas possam estudar, pesquisar e descobrir saídas, né? Olha um grande exemplo aí, as vacinas. Para que se pesquisem as vacinas para o controle do Covid-19, é preciso que haja investimento
financeiro. E os mais ricos sempre saem na frente. Então, os resultados da revolução tecnológica, né, ela faz crescer um abismo entre esse profissional qualificado, que vai conseguir sempre as melhores oportunidades de trabalho, entre aquele profissional que não tem qualificação, ou seja, aquele que não estudou, aquele que não se aperfeiçoou. Então, essa revolução tecnológica também faz crescer, por outro lado, o número de trabalhadores desempregados, né? Então, ela permitiu uma empresa moderna produzir mais, mesmo com a redução do número de empregados. Então, na indústria, cada vez mais são usados o quê? Os robôs que vão substituindo os trabalhadores. O homem vai deixar de ter importância? Não, mas ele precisa se qualificar. Para quê? Para operar, para consertar esses robôs que agora exercem múltiplas funções. Então, as formas da globalização no neoliberalismo, elas tornam cada vez mais profundas e maiores as diferenças entre os países ricos e pobres. Ok? Bom, lá pelos idos do século XVIII e final do XVIII e início do XIX, né, a gente vai ter na Inglaterra a primeira Revolução Industrial, que ela tem início na Inglaterra, mas ela vai afetar outros países europeus, né? Já no século XIX, ela chega nos Estados Unidos e no final do século XIX, ela chega na Alemanha, né? Na Itália e no Japão. Então, qual era a característica principal desse movimento? A implantação de máquinas na indústria têxtil, principalmente de algodão, e posteriormente foi tendo uma evolução e progresso na siderurgia, né? Porque o aço vai tendo muita importância dentro desse processo da mecanização do trabalho por conta da construção das máquinas. Então, ainda hoje, né, o Centro Têxtil de Manchester, na Inglaterra, é considerado um modelo representativo desse período, né? Aí vai surgir o tear mecânico, a máquina de fiar, aquelas que eram movidas a vapor, originados do carvão, né, da combustão do carvão, que aumentaram muito e qualificaram a produção naquele tempo. Também houve uma mudança expressiva no sistema de transformes. Então, quando a gente fala de revolução, a primeira revolução industrial, só a primeira revolução industrial já seria uma aula nossa. Já a segunda revolução industrial, ela vai do final do século XIX até o seu finalzinho, né, e vai atingir o início do século XX. E nos Estados Unidos, essa modernização foi maior até do que nos países europeus. Engraçado, né? A primeira Revolução Industrial surge na Europa, depois dos Estados Unidos, ele passa e sai na frente dos outros. Então, durante e após a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, então aqui relembrando que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 18 e a Segunda Guerra de 39 a 45, a técnica e a ciência elas vão ter um grande progresso. Então, a metalurgia e a química vão evoluir muito nesse período da Segunda Revolução Industrial. Então, o aço ele vai se tornar um material essencial da indústria automobilística, né? E passa também a ser muito importante. Então, você vai ter aí como o principal trabalhador, né, que vai se destacar nesse período é o metalúrgico. Dentro desse sistema vai surgir o Fordismo, que foi um sistema criado por Ford, dentro da sua indústria de automóveis, né? Ele implanta a linha de montagem, ou seja, uma produção em série em massa, que ficou conhecido mundialmente, todas até hoje, as indústrias adaptam essa metodologia de produção. Então, nesse período, o desenvolvimento do aço, da metalurgia, da eletricidade, também da eletromecânica vão crescer muito, assim como o petróleo também, né? Então, vai haver um crescimento muito expressivo da petroquímica, né? E ainda hoje, a gente tem a questão da eletricidade e o petróleo, que são as formas mais importantes de energia utilizadas. Evidentemente, se pesquisa por outros, mas a que se destaca é essa. Então, durante essa segunda Revolução Industrial, houve a separação entre a concepção, ou seja, quem idealiza o produto, e aquele que executa, né, o trabalho. Um outro sistema foi o Taylorismo, né, um sistema de organização de trabalho,
Taylor, né, que era americano, né, ele visa o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e de esforço. Então, o Fordismo é uma evolução do Taylorismo. Tá? Quando nós falamos e pensamos em terceira revolução industrial, e alguns comentam até que a terceira revolução industrial ela está em constante, né, transformações. Ela começa no século XX, por volta da década de 70, vai ter como referência a alta tecnologia, que é o high-tech, né? As atividades ficaram mais criativas, vão exigir cada vez mais qualificação de novo, olha gente, da mão de obra, e é uma revolução técnico-científica com a flexibilidade do toyotismo, que foi um modelo japonês de produção, né, que foi implantado nas fábricas da Toyota depois da Segunda Guerra Mundial, e aboliu a função dos trabalhadores profissionais especializados. Então, todos passam a ser multifuncionais, ou seja, tem que ter múltiplas funcionalidades. Então, é justamente nesse período que nós vamos ter início com a microeletrônica, né? A nanotecnologia, a informática, o robô, a telecomunicação informatizada, a biotecnologia. Então, elas são todas misturadas, a física, a química, a engenharia genética, a biologia molecular. Todos somos um. Então, cada vez mais é preciso se aperfeiçoar. Então, a gente vai ter a questão do computador que vai surgindo e cada vez mais vai se transformando. O comércio internacional, né, que é a troca de bens e serviços entre países, cada vez mais se consolida. E, enfim, decorrente disso tudo, nós vamos ter as migrações internacionais, né, cada vez mais. E esses movimentos migratórios, eles podem ser por atração, repulsão, refúgio, turismo e cada vez mais esses movimentos vão se acentuando, não é? Esses movimentos de entrada e saída, né? E muitas migrações internacionais, elas ocorrem em busca de trabalho. Então, esse detalhamento vocês vão encontrar na página 5, na página 6 da apostila de vocês, né? E ainda dentro desse contexto de transformações, nós temos as políticas protecionistas que foram adotadas, né, para dificultar a circulação de mercadorias e de capitais entre outros países, né, para proteger seus mercados internos. Então vão surgindo os blocos, né? Surge a União Europeia, surge o NAFTA, a PEC, o Mercosul e também a ALCA, que não podemos deixar de mencionar. Então eu sugiro a vocês uma releitura desse capítulo, porque ele é muito interessante, tem tudo a ver com os dias atuais. Um ótimo estudo para vocês.